Quando ingressei na Universidade de Indiana no outubro de 1947, com planos de estudar o gene na tese de doutorado, a monografia de Avery era repetidamente mencionada em conversas. Na época, ninguém mais duvidava da reprodutividade de seus resultados, e trabalhos mais recentes vindos do Instituto Rockefeller indicavam ser cada vez menos provável que as proteínas se revelassem os protagonistas genéticos da transformação bacteriana. O DNA tornara-se, enfim, um objetivo importante para todo químico que quisesse dar o próximo grande salto. Em Cambridge, Inglaterra, o cauteloso químico escocês Alexander Todd decidiu enfrentar o desafio de identificar as ligações químicas que unem os nucleotídeos no DNA. No início de 1951, seu laboratório provou que essas ligações são sempre as mesmas, de tal forma que o esqueleto da molécula de DNA deveria ser bastante regular. Nesse mesmo período, o refugiado austríaco Erwin Chargaff, do College of Physicians and Surgeons da Universidade de Columbia, empregou uma nova técnica, cromatografia, em papel, para medir as quantidades relativas das 4 bases em amostras de DNA extraídas de uma variedade de vertebrados e bactérias. Embora algumas espécies tivessem um DNA em que predominavam a adenina e a timina, outras tinham DNA com mais guanina e citosina. Despontou assim a possibilidade de não haver 2 moléculas de DNA com a mesma composição. Na Universidade de Indiana, juntei-me a um pequeno grupo de cientistas idealistas, físicos e químicos em sua maioria, que estudavam o processo reprodutivo dos vírus que atacam bactérias, bacteriófagos, ou fagos, como são conhecidos. O grupo dos fagos foi criado quando meu orientador de doutorado, o médico Salvador Luria, que se formara na Itália, e seu amigo, o físico teórico alemão Max Delbrück, juntaram-se ao físico químico americano Alfred Hershey. Durante a Segunda Guerra, Luria e Delbrück foram considerados estrangeiros inimigos e impedidos de atuar no esforço de guerra da ciência americana, mesmo que Luria, um judeu, tivesse sido forçado a trocar a França por Nova York, e Delbrück fosse obrigado a fugir da Alemanha por se opor aos nazistas. Excluídos, eles continuaram em seus respectivos laboratórios universitários, Luria em Indiana, Delbrück em Vanderbilt, e trabalharam em conjunto nos experimentos com fagos durante diversos verões sucessivos em Cold Spring Harbor. Em 1943, uniram forças com o brilhante mas taciturno Hershey, que vinha realizando pesquisas com bacteriófagos por conta própria na Universidade de Washington, em St. Louis, Missouri. O programa do grupo dos fagos baseava-se na convicção de que os bacteriófagos, como todos os vírus, eram na realidade genes nus. Esse conceito fora proposto pela primeira vez em 1922 pelo imaginativo geneticista americano Herman J. Muller, que 3 anos depois demonstraria que os raios-x causam mutações. Seu tardio prêmio Nobel só foi concedido em 1946, logo após ele se tornar professor na Universidade de Indiana. Foi a sua presença, na verdade, que me levou para lá. Ele começara sua carreira trabalhando para T.H. Morgan, e sabia melhor que ninguém quanto a genética evoluíra na primeira metade do século XX. Fiquei fascinado com suas aulas no meu primeiro semestre na universidade. A meu ver, porém, seu trabalho com moscas das frutas parecia pertencer mais ao passado do que ao futuro, e só por um breve instante cheguei a pensar em realizar minha tese sob suas orientações. Optei, em vez disso, pelos fagos de Luria, um objeto experimental ainda mais ágil do que as drosófilas. Os cruzamentos genéticos de fagos realizados num dia podiam ser analisados no dia seguinte. Para minha dissertação de doutorado, Luria fez-me seguir seus passos e procurar descobrir como os raios-x matam partículas de fagos. A princípio, eu pretendera mostrar que a morte viral era causada por danos ao DNA bacteriofágico. Contudo, relutantemente, acabei admitindo que minha abordagem experimental jamais produziria respostas indubitáveis ao nível químico. Eu só poderia tirar conclusões biológicas. Embora os fagos fossem, de fato, genes nus, percebi que as respostas mais profundas que o grupo dos fagos buscava só poderiam ser obtidas no âmbito da química avançada. De algum modo, o DNA tinha de transcender seu estudo de sigla e ser compreendido como uma estrutura molecular
em toda a sua complexidade química. Ao concluir a tese, não vi outra saída senão ir para um laboratório onde pudesse estudar a química do DNA. Infelizmente, por não saber quase nada de química pura, percebi que me tornaria um peixe fora d'água em qualquer laboratório onde se realizassem experimentos complexos de química orgânica ou físico-química. Portanto, no outubro de 1950, aceitei uma bolsa de pós-doutorado no laboratório do bioquímico Hermann Kauka, em Copenhague. Ele estava estudando a síntese das pequenas moléculas que constituem o DNA, mas logo verifiquei que sua abordagem bioquímica jamais levaria a um entendimento da essência do gene. Cada dia despendido em seu laboratório seria um dia a mais de atraso para aprender como o DNA transmite informações genéticas. Mas o ano que passei em Copenhague terminou de maneira produtiva. Para fugir da fria primavera dinamarquesa, fui à estação zoológica de Nápoles em abril e maio. Durante minha última semana lá, participei de uma pequena conferência sobre métodos de difração de raio-x na determinação da estrutura tridimensional das moléculas. A difração de raio-x é uma maneira de estudar a estrutura atômica de qualquer molécula que possa ser cristalizada. O cristal é bombardeado com raio-x, que expelem seus átomos e os dispersam. O padrão de dispersão nos fornece informações sobre a estrutura da molécula, embora por si só não baste para elucidá-la. A informação adicional necessária é a designação de fases, que diz respeito às propriedades ondulatórias da molécula. Solucionar o problema das fases não é fácil e, na época, somente os cientistas mais audaciosos se dispunham a tentar. A maioria dos bons resultados com o método da difração tinha sido obtida com moléculas relativamente simples. Eu não nutria grandes expectativas em relação a essa conferência, pois acreditava que um entendimento tridimensional da estrutura das proteínas, ou mesmo do DNA, ainda demoraria mais de uma década. Fotografias decepcionantes feitas com raio-x sugeriam que dificilmente o DNA revelaria seus segredos mediante essa abordagem. Isso não chegava a surpreender, já que se esperava que as sequências precisas de DNA diferissem de moléculas para moléculas. É fácil entender que a resultante irregularidade das configurações superficiais impediria que as cadeias longas e finas de DNA se ordenassem metodicamente, lado a lado em padrões regulares, um pré-requisito para que a análise por raio-x tenha êxito. Portanto, foi uma grata surpresa ouvir uma palestra de última hora sobre DNA de um inglês de 34 anos chamado Maurice Wilkins, do Laboratório de Bioquímica do King's College, em Londres. Wilkins era físico e, durante a guerra, trabalhara no Projeto Manhattan. Para ele, como para muitos outros cientistas envolvidos, a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, supostamente o ápice de todos os seus esforços, foi uma profunda desilusão. Chegou a pensar em abandonar a ciência e tornar-se pintor em Paris, mas a biologia interveio. Ele também lera o livro de Schrödinger e agora estava se debatendo com os segredos do DNA usando a difração de raio-x. Wilkins mostrou uma fotografia de um padrão de difração de raio-x que obtivera recentemente, cujas inúmeras reflexões precisas indicavam uma configuração cristalina extremamente regular. A única conclusão possível era que o DNA possuía uma estrutura regular, cuja elucidação poderia muito bem revelar a natureza do gene. Imediatamente, imaginei-me indo para Londres e ajudando Wilkins a descobrir essa estrutura. Contudo, minhas tentativas de conversar com ele após a palestra deram em nada. Tudo o que consegui foi ouvi-lo declarar que ainda havia muito trabalho duro pela frente. Enquanto eu parecia entrar em sucessivos becos sem saída, nos Estados Unidos, o preeminente químico Linus Pauling, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, anunciava uma grande vitória. Ele descobrira o arranjo preciso em que cadeias de aminoácidos, chamadas polipeptídeos, se organizavam em proteínas. Chamou essa estrutura de A-hélice, alfa-hélice. Não foi surpresa alguma que Pauling tenha sido o autor dessa descoberta. Afinal, ele era uma superestrela da ciência.
Para todos os efeitos, seu livro The Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules lançou os fundamentos da química moderna, que para os químicos do seu tempo se tornaram uma verdadeira bíblia. Pauling fora um menino precoce. Quando tinha 9 anos, seu pai, um farmacêutico do estado de Oregon, escreveu ao jornal do Oregon pedindo sugestões de leitura para o seu filho hiperletrado, acrescentando que ele já lera a Bíblia e a origem das espécies. A morte prematura de seu pai, que levou a família à ruína financeira, torna ainda mais notável que esse jovem promissor tenha de algum modo conseguido estudar. Li sobre a hélice de Pauling assim que voltei a Copenhague. Para minha surpresa, seu modelo não era baseado num salto dedutivo a partir de dados obtidos com difração de raio-x. Fora sua longa experiência como químico estrutural que lhe permitira inferir qual tipo de configuração helicoide seria mais compatível com as características químicas subjacentes da cadeia polipeptídica. Pauling construiu modelos em escala das diferentes partes da molécula de proteína, criando conformações plausíveis em 3 dimensões, de uma maneira ao mesmo tempo simples e brilhante. Ele reduzira o problema a um tipo de quebra-cabeça tridimensional. A questão agora era saber se a hélice, além de bela, estava correta. Apenas uma semana depois, eu iria obter a resposta. Sir Lawrence Bragg, o inventor inglês da cristalografia com raio-x, laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1915, viajou para Copenhague e, cheio de entusiasmo, relatou que seu jovem colega, o químico austríaco Max Perutz, utilizara polipeptídeos sintéticos com grande engenhosidade para confirmar a precisão da hélice de Pauling. Foi um triunfo, com sabor amargo, para o laboratório Cavendish de Bragg. No ano anterior, eles haviam metido os pés pelas mãos no artigo em que esboçavam as possíveis configurações helicoides das cadeias polipeptídicas. A essa altura, Salvador Luria já sondara a possibilidade de eu assumir um cargo de pesquisador no laboratório de Cavendish, na Universidade de Cambridge, o mais famoso laboratório do mundo científico. Foi lá que Ernest Rutherford descreveu pela primeira vez a estrutura do átomo. Agora era domínio de Bragg, e eu iria trabalhar como aprendiz junto com o químico inglês John Candrell, que estava interessado em determinar a estrutura tridimensional da proteína mioglobina. Luria aconselhou-me a visitar o laboratório quanto antes. Candrell estava nos Estados Unidos e seria Max Perutz quem iria me examinar. Juntos, ele e Candrell já haviam montado o MRC, Medical Research Council Unit for the Study of the Structure of Biological Systems, unidade de conselho de pesquisas médicas para estudo da estrutura de sistemas biológicos. Um mês depois, em Cambridge, Perutz assegurou-me que eu tinha condições de dominar rapidamente a teoria da difração de raio-x necessária e que não teria dificuldade em me adaptar àquela minúscula unidade do MRC. Para meu alívio, não ficou desapontado com a minha formação em biologia, e Lawrence, que descera rapidamente do seu escritório para me conhecer, também não se acabrunhou com isso. Eu tinha 23 anos quando retornei ao MRC em Cambridge, no início de outubro. Descobri que iria dividir a sala de bioquímica com um ex-físico de 35 anos chamado Francis Crick, que durante a guerra trabalhara com minas magnéticas para a Marinha Britânica. Quando a guerra acabou, Crick pretendera continuar fazendo pesquisas militares, mas, ao ler O que é a Vida, de Schrödinger, decidiu dedicar-se à biologia. E lá estava agora, em Cavendish, buscando a estrutura tridimensional das proteínas para seu doutorado. Crick sempre fora fascinado pela complexidade das grandes questões. Na infância, suas perguntas incessantes fizeram com que os pais, exauridos, lhe comprassem uma enciclopédia infantil
na esperança de saciar sua curiosidade, mas isso só serviu para deixá-lo inseguro. Ele confidenciou à mãe que temia que tudo já teria sido descoberto antes de chegar à idade adulta e não lhe restaria nada para fazer. Sua mãe o tranquilizou, dizendo que certamente ainda haveria uma ou duas coisas para ele decifrar. Ela estava certa. Sendo um tagarela nato, Crick era, invariavelmente, o centro das atenções em qualquer reunião. Suas gargalhadas retumbantes ecoavam pelos corredores do laboratório Cavendish. Como teórico residente do MRC, costumava aparecer com pelo menos um novo insight por mês, explicando em detalhes suas mais recentes ideias a quem se dispusesse a ouvir. Na manhã em que nos encontramos, ele exultou quando soube que meu objetivo lá era aprender o suficiente sobre cristalografia para tentar estudar a estrutura do DNA. Não demorou até que eu estivesse pedindo sua opinião sobre o método de Pauling para construir modelos e sondar a estrutura diretamente. Será que ainda precisaríamos de muitos anos de experimento com difração até que a confecção de modelos se tornasse exequível? A fim de nos manter atualizados acerca dos estudos estruturais do DNA, Crick convidou Maurice Wilkins, seu amigo desde o fim da guerra, para almoçar em Londres certo domingo. Assim, ficaríamos a par dos seus avanços desde a palestra que proferira em Nápoles. Wilkins disse acreditar que a estrutura do DNA era uma hélice, formada por várias cadeias de nucleotídeos ligados e enroscados entre si. Restava apenas estabelecer o número dessas cadeias. Na época, Wilkins pendia para 3, com base nas medições que realizara da densidade das fibras de DNA. Ele estava ansioso para começar a construir modelos, mas se deparara com um obstáculo intransponível: a nova contratada da unidade de biofísica do King's College, Rosalind Franklin. Franklin era uma físico-química de 31 anos formada em Cambridge. Era uma cientista profissional quase obsessiva. Em seu 29º aniversário, tudo o que quis foi uma assinatura pessoal do periódico técnico da sua área. Dotada de uma índole lógica e precisa, ela se impacientava com aqueles que agiam de outra maneira, e era dada opiniões fortes. Certa vez, descreveu seu orientador de doutorado, Ronald Norris, um futuro prêmio Nobel, como estúpido, preconceituoso, trapaceiro, mal-educado e tirânico. Fora do laboratório, era uma alpinista determinada e audaz. Nascida na alta sociedade londrina, pertencia a um mundo social mais seleto do que a maioria dos cientistas. Ao final de um longo dia de trabalho na bancada do laboratório, às vezes trocava seu avental branco por um elegante vestido de gala e desaparecia noite adentro. Franklin acabara de retornar de Paris, onde se dedicara por 4 anos a investigar o grafite por meio da cristalografia com raio-x. Ela fora designada para o projeto de DNA, enquanto Wilkins estava fora do King's College, e infelizmente os dois logo se mostraram incompatíveis. Franklin, direta e interessada apenas no que os dados tinham a dizer, e o Wilkins, reservado e especulativo, estavam destinados a jamais trabalharem juntos. Pouco antes de Wilkins aceitar novo convite para o almoço, os dois haviam tido uma grande desavença, com Franklin insistindo que era impossível começar a construção de modelos antes de ela haver coletado muito mais dados pelo método da difração. Para todos os efeitos, os dois tinham deixado de se falar e, caso Wilkins tivesse algum interesse em conhecer o que ela vinha fazendo, teria de esperar até ela apresentar seus resultados num seminário marcado para o início de novembro. Se também quiséssemos participar, Crick e eu seríamos bem-vindos como convidados de Wilkins. Crick não pôde ir ao seminário. Compareci sozinho e, mais tarde, coloquei-o a par do que, a meu ver, eram as principais novidades sobre DNA cristalino.
Em particular, escrevi-lhe de memória as medidas que Franklin fizera das repetições cristalográficas e do conteúdo aquoso. Isso o inspirou a desenhar grades helicoidais numa folha de papel, explicando que a nova teoria helicoidal da difração de raio-x que ele desenvolvera com Bill Cochran e Vladimir Vande permitiria que até mesmo eu, um ex-observador de pássaros, fosse capaz de prever corretamente os padrões de difração esperados a partir dos modelos moleculares que logo estaríamos construindo em Cavendish. Assim que retornamos a Cambridge, pedi que a oficina do laboratório construísse os modelos atômicos fosfóreos necessários para seções curtas do esqueleto açúcar-fosfato encontradas no DNA. Quando ficaram prontos, testamos diferentes maneiras pelas quais os esqueletos poderiam se entrelaçar no centro da molécula de DNA. Sua estrutura atômica regular e repetitiva deveria permitir que os átomos se juntassem numa configuração constante e reiterada. Depois da intuição de Wilkins, voltamos nossa atenção para os modelos com 3 cadeias. Quando um deles se mostrou quase plausível, Crick telefonou a Wilkins para anunciar que tínhamos construído um modelo do que talvez fosse o DNA. No dia seguinte, Wilkins e Franklin vieram ver o que havíamos feito. A ameaça de uma competição imprevista uniu-os brevemente num propósito comum. Franklin não perdeu tempo em encontrar falhas em nosso conceito básico. Pelo que eu me lembrava, ela relatara que praticamente não havia água presente no DNA cristalino. Na verdade, o oposto era verdade. Sendo um novato em cristalografia, eu confundira os termos célula unitária e unidade assimétrica. Na realidade, o DNA cristalino é muito rico em água. Por conseguinte, ressaltou, o esqueleto tinha de estar do lado de fora e não, como julgávamos, no centro, para poder acomodar todas as moléculas de água que ela observara nos cristais. Aquele desastroso dia de novembro teve repercussões profundas. A oposição de Franklin à construção de modelos foi revigorada. Era realizado experimentos e não montando representações de átomos com pauzinhos e bolinhas que ela pretendia avançar. Pior, Sir Lawrence Bragg deixara instruções para que Crick e eu desistíssemos de qualquer tentativa de construir um modelo de DNA. Foi também decretado que a pesquisa sobre DNA ficaria a cargo do laboratório do King's College e que Cambridge se concentraria exclusivamente nas proteínas. Não fazia sentido ter 2 laboratórios financiados pelo MRC competindo entre si. Sem nenhuma outra ideia brilhante a apresentar, Crick e eu, a despeito de nossa relutância, fomos forçados a parar, ao menos por um tempo. Não era um bom momento para ser chutado para escanteio nas pesquisas com DNA. Linus Pauling escrevera a Wilkins solicitando uma cópia do modelo de difração do DNA cristalino. Embora Wilkins não o atendesse, afirmando precisar de mais tempo para interpretar os dados, Pauling certamente não dependia dos dados do King's College. Se quisesse, poderia facilmente iniciar estudos sérios da difração de raio-x no Caltech.